boa noite amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do livro Levantar e Seguir, de José Carlos de Luca, Valéria, Carol, boa noite a vocês, gratidão pela presença. Helena, boa noite, Sueli, boa noite a você também, muito bom contar com a presença de vocês. E nós vamos entrar aqui também pelo nosso perfil particular para a gente acompanhar. Denise Kramer, boa noite Leninha. Denise que agora está também com esse livro, né Denise? Recebeu hoje, salvo engano, presenteado pela nossa querida Luciane. Então, muito bom, né? Agora você tem um livro para acompanhar. Boa noite Will, seja bem-vindo. A Denise agora também tem um livro para acompanhar conosco, né? Olha, engraçado, o Instagram não mostra que estamos ao vivo, né? Deixa eu ver o áudio aqui. Tá funcionando normal. Mas é engraçado isso, né? O Instagram tá com esses bugs esquisitos, né? Faz parte, né? Que bom, né, Denise? Que bom que você... a Silvia chegou conosco também, boa noite. Eu estava conversando com a Débora hoje, né? E a gente estava trocando algumas ideias a respeito das nossas lives, né? Algumas pessoas que nos seguiam no passado, hoje não acompanham as nossas lives. Outros só conseguem acompanhar no dia seguinte. Mas isso faz parte, estava dizendo para ela que faz parte do processo, né? Porque quando nós começamos as lives há mais de 4 anos, eram outras pessoas. Boa noite, Débora, estava falando de você. E hoje nós estamos com outras pessoas, mas não deixa de ter essa energia, essa fluidez da nossa fala, da nossa vibração. E é muito bom mesmo. E Gleison chegou conosco, boa noite. Gleison, indiquei uma pessoa aí para os seus estudos. A Carol Strebe estava querendo se especializar um pouco mais em termos de doutrina, para que ela pudesse amanhã depois se aventurar a fazer algumas lives. Então, dei a dica, conversa com o Gleison e faz o estudo aí junto com ele, que é um bom começo. E tem uma boa orientação, com certeza, né? Amigos queridos que se reúnem lá com o Gleison, então é uma oportunidade muito boa. Isso, o trabalho tem que ser assim, da mais variada forma, né? Isso aí que a gente vai fazendo. Bom, vamos fixar o comentário aqui. Eu estava dizendo, né, que eu estava conversando com a Débora e eu pretendo ver... Opa, não tem nada a ver isso aqui, gente. O que é isso? Saiu Nossa. Deixa eu mandar por aqui pelo meu particular, que é mais fácil. Aí eu copio lá, né? 08. Há quanto tempo? Pronto, aí eu pego daqui que é mais fácil. Selma, boa noite, seja bem-vinda. Cadê o meu comentário? Agora aqui. Fixar. Acho que fixou. Vamos ver. Opa, vai fechar a live não, Luiz. Calma aí. Deu algum bug, então meio cores diferentes aqui na minha tela, mas faz parte. Mas acho que tá certo, né? Tá fixado aí há quanto tempo? Levantar e seguir, tá fixado, tá importante é isso. Agora conforme vocês vão escrevendo vai clareando, não clareou nada, eu tô cortado aqui na minha câmera, ainda bem que eu estou vendo pelo computador, tá fluindo normal. Bom gente, o que eu estava falando para vocês é o seguinte, estava conversando com a Débora e nós estamos pretendendo, né, fazer um trabalho um pouco mais conciso. E eu estava lembrando que a Flavinha tem por hábito fazer as lives dela, começa sempre 5 minutos antes do Evangelho no Lar. E eu achei bem interessante essa ideia, intuitivamente falando, depois da conversa com a Débora. Estou pretendendo a partir do mês de abril, né? A partir do mês de abril, começar as nossas lives 5 para as 10, para que nesses 5 minutos iniciais vocês vão chegando, a gente vai se cumprimentando, e aí eu entro propriamente dito no estudo, para que a gente consiga trabalhar de uma forma um pouco mais concisa e objetiva no estudo do capítulo
do Levantar e Seguir, mesmo porque são capítulos menores, então não demanda uma live de 1 hora, por exemplo, né? Sônia, boa noite, seja bem-vinda. Então, fica a dica para a gente pensar, para eu pensar, né, tentar me esquematizar nesse sistema, pensando também com exceção, evidentemente, quando eu vou fazer as lives do livro da Ana Teresa, ou quando eu trago algum convidado para a live, que aí já fica uma coisa um pouco mais complicado para você fazer uma live de 30 minutos. A ideia é chegar em 30 minutos, né? Você vê, já passaram quase 6 minutos desse bate-papo inicial. Então eu pretendo, a partir do acho que, deixa eu ver que dia, de abril, para não falar coisa errada, dia 31, uma segunda, a partir do dia 7 de abril, então, eu vou tentar, Regina, boa noite, seja bem-vinda, vou falar para vocês, então, a partir de 7 de abril, nós vamos começar as nossas lives às 5 para as 10, para que às 10 horas, pontualmente, a gente já comece no estudo, tentando fechar a live 10h30, tá bom? Isso quando não é o caso do livro Caminha que a Vida Te Encontra, de Ana Teresa Camasmi, ou quando eu trago algum convidado, né? Doutrina de Amor e Luz, a nossa querida Dani Pedraza, boa noite, querida. Então, eu vou tentar me adequar a isso, sendo que de quarta-feira, no Momentos com Jerônimo Mendonça, já estou procurando fazer as lives mais curtas, né? Então, fica a dica aí para vocês. A Denise já recebeu o livro que a que a Luciane encaminhou para ela, estou trocando tudo, gente, desculpa aí. Então a Luciane encaminhou o livro para a Denise, que já recebeu. Então está aqui com ela, né? Assim como a Débora e outros que também tiverem interesse em adquirir esse livro. Bom, antes de eu começar a leitura deste capítulo, eu vou trazer uma frase que é daquele desenho, daquela animação da Pixar, Carros. E a frase que fecha o filme é mais ou menos assim: a melhor parte da viagem é o caminho, não o destino. Boa noite, Luciane, seja bem-vinda. Luciane, mais uma frase para as suas reflexões. Luciane trouxe algumas frases da animação, e essa daqui é bem interessante. A melhor parte da viagem é o caminho, não o destino, do filme, da animação Carros, da Pixar. Bom, e por que eu falei desta frase? Porque esta frase tem tudo a ver com este capítulo que nós vamos estudar hoje. Então, capítulo 8º, há quanto tempo? Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Almir Sater e Renato Teixeira. Boa noite, Ari. Onde você pensa que vai chegar andando assim tão apressado? Há quanto tempo você não tem tempo para você? Quando foi a última vez que se olhou demoradamente no espelho? O que o impede de fazer algo que lhe faz bem ao coração? Quando foi a última vez que você brincou com uma criança ou conversou sem pressa com um idoso? Há quanto tempo você não abraça seu filho, seu velho, seu amigo? Por que economizar gestos de amor se o amor é a maior riqueza da vida? A vida não é uma corrida. Ninguém vai ganhar um prêmio no fim da linha. A vida é uma viagem, não um destino. E não compensa andar pela vida num carro de corrida. Você não irá desfrutar as paisagens. Vá de charrete, assim você poderá apreciar o melhor das pessoas, dos lugares e das situações, sabendo que a vida não tem replay. Aproveite cada estação da viagem, celebre cada momento, extasie-se com as pequenas felicidades que o visitam, disfarçadamente todos os dias. Trate bem as pessoas, elas estão no mesmo vagão que você, e nunca se sabe quem vai descer primeiro. Olha, arrepiante, hein? Eu acho que essa lição serve para muitas pessoas, né? Para muitas pessoas. A gente anda muito agitado, a gente anda apressado demais, né? A gente corre demais
E eu falo que nós muitas vezes nos assemelhamos àquele cachorro que quando passa o carro, uma moto, ele sai correndo em desembestada. Quando o carro ou a moto para, ele fica ali sem saber o que fazer. Nós muitas vezes somos assim. Não prestamos atenção nos pequenos detalhes da vida, não prestamos atenção no pôr do sol, na lua, nas estrelas, na natureza. Não fazemos uma pausa para olhar face a face no nosso espelho. E por falar em espelho, trago sempre aquela reflexão que eu sempre trago a vocês, da gente colocar as primeiras horas da manhã face a face no espelho e dizer: eu te amo, eu tenho muito amor, muito carinho por você, você é uma pessoa maravilhosa, você é muito lindo, porque você é feito à imagem e semelhança de Deus. Não se trata de trazer um amor egoísta, ou um amor, como eu diria assim, narcisista, né? De ficar se apreciando no espelho, que a gente sabe que isso é tudo efêmero e passageiro, né? Por melhores que sejam as nossas personas, né, que a gente coloca assim no rosto, né, as maquiagens, os filtros, etc., a essência é a mesma, né? Não dá pra gente mudar a essência. O filtro não muda a essência. A maquiagem também não. Nós somos o que somos. E nesta reflexão, muitas vezes não paramos para prestar atenção na vida. E como a Débora está dizendo, você é o projeto mais importante da sua vida. Estamos forçando muito a respiração nesta correria. É verdade, né, Gleison? Estamos na sociedade do cansaço e da correria, né? Engraçado que isso depende muito de onde nós vivemos, né? Eu acredito que se a gente... Eu falei até que uma experiência que a gente poderia fazer, claro, para quem tem condição de fazer isso. Num determinado período da sua vida, vamos supor que você tirasse 3 anos da sua vida para essa experiência. No primeiro ano da sua vida, você fosse viver numa cidade grande, uma capital, São Paulo, Rio, Nova York, tá? Paris, Madrid, Londres, uma grande capital. Então você viveria naquele ritmo frenético, na correria, na agitação, claro, fazendo todas as atividades inerentes àquele lugar. Depois de um ano, você iria para uma cidade média, 200 habitantes mais ou menos. E aí você teria um choque de realidade. Parece que só nessa mudança o dia parece que demoraria muito mais para passar do que passaria naquela cidade maior. E aí no terceiro ano você fosse para uma cidade pequena, com 10 mil habitantes, por exemplo, onde todo mundo se conhece, todo mundo é amigo do outro, sabe da vida do papagaio, do periquito, tudo do outro. E aí como é que você se comportaria nessas 3 experiências de vida? É bem interessante essa reflexão que eu trago, porque muitas vezes a gente se coloca com a mente muito avante do nosso tempo, né? A Débora dizendo, gosta de andar de metrô, de ônibus, observando as pessoas, a maioria focada no seu celular. Com certeza, Débora. E o pior que eu vejo aqui também na nossa cidade, que não é tão grande, né? Mas você vê pessoas assim, um absurdo, né? Pessoas com fone de ouvido, vendo o celular atravessando a rua. Ela não está prestando atenção nenhuma no trânsito, no que está acontecendo à sua volta. É uma presa fácil para um assaltante, né? Se fosse pensar assim. E consequentemente, a gente fazendo essa transposição no plano espiritual, quando nós andamos distraídos, nós não estamos no aqui e no agora, damos margem a quê? Que amigos espirituais inferiores possam nos assediar. Boa noite, Antunes, seja bem-vinda. Luciane, te surpreende não só você como a mim. Eu acho que esta lição de hoje, Luciane, eu pensei até muito, não estava lendo aqui, não na primeira leitura, na segunda agora, quando eu estava fazendo a leitura ao vivo, né? Eu lembrei muito de algumas situações que você vem passando, e às vezes não é hora de fazer, né? Colocar um pouco mais, andar um pouco mais devagar, sem pressa, aproveitando um pouco mais, né?
Eu sei que a gente entra num ritmo frenético e nem sempre é fácil a gente desacelerar, né? Desacelerar é difícil, é um processo, né? Mas a gente muitas vezes passa desapercebido, né, das coisas pequenas da vida, como ele falou assim, abraçar um filho, abraçar um idoso, um amigo, mas aquele abraço gostoso realmente, né? Sem aquele abraço de pressa, de agitação, né? Por obrigação, né? A Luciane, singelo, simples e absolutamente profundo, né? Realmente parece que ele foi a fundo nessa questão, né? E é interessante também, buscando uma fala dele aqui, vale charrete, assim você poderá apreciar melhor as pessoas, os lugares, as situações, sabendo que a vida não tem replay. Engraçado que uma vez, quando eu fui, a primeira vez a Poços de Caldas, e a Poços de Caldas é uma cidade muito pitoresca, muito gostosa, gostei muito, fui muitas vezes a Poços de Caldas, e engraçado que quando eu cheguei lá, eu vi aquelas charretes, falei, vou deixar o meu carro na garagem do hotel e só vou fazer todos os passeios de charrete. Fiz um passeio de charrete, gente, não. É muito lenta, muito devagar, né? Tá, tudo bem, gente, tinha 4 dias também, não dava pra... Mas poderíamos ter aproveitado um pouco melhor, né? Poderíamos ter aproveitado um pouco melhor. Aproveitar aqueles momentos quando você está num lugar diferente e prestar atenção, né? Como a Débora falou, que ela gosta de prestar atenção nas pessoas, nas reações, né? E a gente, infelizmente, anda muito introspectivo. Não introspectivo no lado assim, naquela autoanálise que seria tão importante, mas introspectivo voltado muito para as nossas efemeridades, né? Coisas efêmeras, né? Coisas essenciais, coisas passageiras, né? O que foi postado hoje, o que está acontecendo no país, o que está acontecendo no mundo, tá? Como eu sempre digo a vocês, falo para vocês e falo para mim. Não se trata de você andar fazendo de conta que não está acontecendo nada no mundo, né? O Gleison falou o quê? Ah, sim. A Débora dizendo assim, a meditação auxilia o nosso ritmo, estamos desconectados de muitas coisas que vale a pena apreciar. Vamos sentir muita falta, estamos desconectados do real, como o Gleison colocou. Então, eu estava dizendo assim, muitos de nós não prestamos atenção no essencial. Eu até mandei para a Luciane colocou algumas frases muito interessantes, né, das animações. E eu mandei para ela, essa que também acho muito importante, que o Simão Pedro fala desse filósofo, né, o filósofo Balu, que é o urso do filme Mowgli, que diz que eu digo o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Então a gente se preocupa demasiadamente com o extraordinário e esquece muitas vezes do essencial, do necessário, do básico. Preocupamos-nos demais com coisas efêmeras, como eu estava dizendo a vocês, nos preocupamos com o problema da guerra, claro, oramos pela paz mundial, sim, nos preocupamos muitas vezes com problemas de ordem social, política e econômica do nosso país, sim, vivemos nele. Não dá para dizer que a gente está aqui por acaso, não caímos nesse planeta, né, e neste país, nesta existência por acaso. Tem uma razão e um porquê, né? Quando você não pode fazer nada, você faça uma oração, sempre importante. Vibrar pela paz mundial, pela fraternidade entre os povos, né? Tão importante pensarmos nisso. E prestarmos atenção na vida, né? Prestar atenção na vida. E o De Luca coloca assim, aproveite cada estação da viagem, né? Exatamente, né? Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Cada estação da viagem nós devemos aproveitar. Por quê? Porque a nossa vida, ela vai tendo altos e baixos, nós vamos tendo alternâncias de pensamentos, de sentimentos, de emoções. E isso, gente, eu falo para vocês, é muito presente. Tem pessoas que você
conheceu na sua adolescência e que até hoje são amigos queridos que você compartilha momentos ideais. Agora tem outros que praticamente faziam parte do teu seio familiar e que se hoje você encontrá-los depois de certo tempo, você não tem nem o que dizer. É interessante, né, essas reflexões que a gente faz. E eu falo que quando a gente viaja, né, é uma coisa meio engraçada, né? Principalmente nós na condição de motoristas, temos pressa de chegar ao destino, né? E nessa pressa de chegar ao destino, tudo bem, às vezes você faz uma programação, ó, daqui a tal cidade são 3 horas de viagem, vou fazer uma pausa, uma parada em tal posto, vou fazer isso, aquilo, outro, nessas. Mas, como a gente se preocupa demais em chegar ao destino, nós perdemos muitas vezes momentos da viagem. Perdemos muitas vezes a oportunidade de olhar para o céu, olhar para o sol, para umas árvores, para a plantação daquela região, né? Como interessante. É verdade. Ó, tô percebendo uma coisa, gente. Eu vou pedir desculpa para vocês a semana que vem eu não vou fazer live de camisa branca, porque fica difícil para eu ler, imagino para vocês também. Eu falo pro pessoal, né, quando vai fazer live, principalmente quem fica na parte de baixo, quando você está sozinho não, né? Quando você está sozinho você mesmo. Mas o que eu percebo, quando você está com uma cor clara, a dificuldade que dá para você ler o comentário, né? Então me vale muitas vezes aqui do computador, né, que é fundo branco com letra preta, né? E deixa eu continuando aqui, deixa eu ver aqui que a Luciane falou: cada parada da viagem, nossa vida tem um diferencial que precisamos observar e absorver. Quando a energia não flui, se afasta naturalmente, assim são as pessoas. Verdade, verdade mesmo, né? É bem interessante essas considerações. Então lembrarmos aqui, né, essa frase do filme, da animação Carros, né? A melhor parte da viagem é o caminho, não o destino, né? E a Dani colocando que a diferença do peregrino e do turista: o primeiro aproveita o caminho, seus detalhes maravilhosos, o segundo só pensa no destino, sem aproveitar o caminho e suas belas surpresas. Atraímos e afastamos exatamente o que precisamos. É o livro da Ana Teresa Camasmi, né? O primeiro capítulo dele praticamente fala muito dessa questão do peregrino e do... Deixa eu ver como que é o título dele aqui. Estou até com ele em mãos aqui, porque na próxima quarta-feira teremos uma live deste livro, né? Deixa eu ver onde está aqui. Perdi aqui a página. É que não estava na programação de puxar isso, né? Acho que é o primeiro capítulo. É a diferença entre ser andarilho e ser peregrino, né? Ambos andam muito e machucam muitos pés na caminhada. Ambos conquistam muito aprendizados e têm diversas histórias registradas. Porém, o andarilho não escolhe um lugar determinado no qual ele quer chegar. Ele apenas anda sem parar, está sempre partindo, pois tem muito que andar. Já o peregrino não. Este escolhe um lugar do qual quer chegar, e durante toda a sua caminhada ele se mantém atento a si mesmo, no sentido de descobrir quem ele se torna por meio do caminhar. Esse é o capítulo que eu mais gosto do livro da Ana Teresa. Claro, todos são maravilhosos, né? E por sinal, já deixa eu fazer uma pausa, é que na próxima quarta-feira, 22 horas, capítulo 10, Tempo de Silenciar, né? É um capítulo um pouco menor, é o último capítulo deste livro. Então, na próxima quarta-feira, dia 26, teremos pelo nosso canal do YouTube e Facebook da Web Rádio Fraternidade, Caminha que a Vida Te Encontra, Tempo de Silenciar. Porque, como eu falei que é o último capítulo, Ana Teresa vai estar conosco, se Deus quiser, no dia 30 de abril para a conclusão deste livro. Já está agendado com ela, espero que dê tudo certo, né? Ana Teresa que está
peregrinando pela Europa, fazendo palestras, participando de congressos internacionais na Suíça, né? E fez 2 palestras maravilhosas, né? 2 palestras maravilhosas que a Luciane mandou para mim. Eu só consegui assistir uma delas, a outra só um pedaço, viu, Luciane? E a gente está, né, muito tocado por todas essas reflexões. Vem algumas coisas se encaixam, né? O capítulo de hoje e o capítulo da próxima quarta-feira, né? Tempo de silenciar. Então, fica para nós a reflexão inicial do De Luca, né? Que ele traz de Almir Sater e Renato Teixeira. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo este sorriso, porque já chorei demais, né? Então é tão bom, né, a gente andar um pouco mais devagar, né? Nós não estamos numa competição, uma corrida, nem uma maratona, nem uma corrida de Fórmula 1. Todos nós vamos chegar ao nosso destino. Que nós possamos aproveitar o nosso caminho, a nossa caminhada, a nossa jornada com discernimento, com equilíbrio, com serenidade. Por falar em equilíbrio e serenidade, lembrei agora de uma questão muito particular, convidar a vocês no dia 30 agora de março, domingo, 19 horas, estarei fazendo uma live junto com os nossos amigos de Lagoa Santa, o Lar de Jesus, e vamos falar sobre o caminho do meio. Esse é o tema da nossa live do próximo domingo. Então, aí os nossos convites, né, para vocês. Quarta-feira agora, dia 26, Caminha que a Vida Te Encontra, pelo nosso canal do YouTube e Facebook da Web Rádio Fraternidade. No domingo próximo, dia 30, às 19 horas, teremos o Caminho do Meio, juntamente com os nossos amigos do Lar de Jesus. Então, acho que eu até que consegui dar uma concentrada na reflexão, seguir mais ou menos o conselho da amiga Débora, né? Falou, faz a leitura e deixa fluir a intuição. E assim nós fizemos hoje. Eu quero ver se daqui para frente, né, como eu falei para vocês, não digo essa semana ainda para eu me organizar melhor nisso, mas a partir do dia 7 de abril, começar as nossas lives 5 minutos antes, 5 para as 10, da mesma forma que a Flavinha faz no Evangelho no Lar. Para que vocês vão chegando, para que vocês vão se cumprimentando, e quando der 10 horas em ponto, nós começamos a leitura e os comentários, para tentar fechar em 30 minutos. Principalmente às segundas-feiras e às quartas-feiras, quando não for o Caminha que a Vida Te Encontra. Porque, no caso deste Caminha que a Vida Te Encontra, deste mês e do mês que vem, que a Ana Teresa vai estar conosco, certamente a live vai se estender. O da Ana Teresa praticamente 1 hora, com certeza, né? Agora, normalmente, as outras lives a gente vai pretender deixar por 30 minutos, né? Então, nós estamos tentando nos adequar para que eu consiga também ter, isso não deixa de ser uma forma de autocontrole, né? Para que a gente consiga também trabalhar um tempo menor a essência do nosso estudo, tá? Então, a partir de 7 de abril, nós vamos começar as nossas lives 5 para 7. Oh, meu Deus do céu, pague. 5 para 7, não tem nada de 5 para 7. 5 para as 10. 21h55. Começa um pouco antes, só que a marcação vai ser sempre 22, tá, gente? Porque 22 horas eu pretendo dar o start da leitura do capítulo, tá bom? A Dani falando, né? Gostou da ideia. O pessoal tem um pouco mais de dificuldade, né, para acompanhar, né? Quando vai ficar um pouco mais tarde. Tem gente que acorda muito cedo, né? Tem gente que nem consegue acompanhar. Nossa amiga Patrícia aqui de Araraquara, ela só consegue assistir gravada, né? No nosso canal do YouTube. Bom, então vamos às nossas vibrações, tá? Vou aumentar um pouquinho o som agora, para que a gente possa neste momento, gostaria de convidar a você, querida amiga, você, querido amigo,
Se assim sentir confortável, para fechar suavemente seus olhos, tome uma inspiração profunda. E neste momento, procure soltar lentamente o ar, relaxando seu corpo, relaxando seus ombros, abstraindo a sua mente. Deixe-se levar pelos acordes suaves desta melodia. Esta melodia que embala os nossos corações, acalenta nossas almas, nos traz serenidade, equilíbrio, paz, saúde e harmonia. Quão bom é sentirmos as energias da natureza, o barulho da água, os acordes do piano, como se a gente estivesse à beira de um pequeno regato, em umas sombras frondosas, observando a fluidez da água, o barulho que vai chegando aos nossos ouvidos, acalmando os nossos corações. Inspire e sinta o frescor da natureza, deste ambiente, carregado de amor, carregado de energia do prana, que equilibra as nossas sensações, as nossas energias. Quão bom, quão importante é nos acalmarmos, nos asserenarmos os corações, para que a gente possa vibrar por aqueles que estão passando dificuldades ao longo do dia. A nossa amiga Leninha, a nossa amiga Vanessa, que pegou dengue, está no processo de recuperação. Vibremos por ele, por elas. Vibremos por aqueles que estão em nossos pensamentos neste momento. Aquele irmão distante, aquele parente próximo. Talvez você não tenha tanta afinidade. Vibre positivamente. Envie energias de luz, de afeto, de amizade, por aqueles que já nos precederam na jornada espiritual, que eles possam receber rosas maravilhosas emanadas do nosso coração. Tantos temos a agradecer por esses momentos tão acalentadores. E podemos dizer gratidão, Senhor, pela bênção da vida. Gratidão pelo pão que nos alimenta a alma e também o corpo físico. Gratidão por esses momentos de refazimento espiritual. E como forma de gratidão dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado, Senhor, seja o seu nome. Venha até nós o teu reino de amor, seja feita a tua vontade, e não a nossa, na terra como em toda parte. O pão nosso, que dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, principalmente daqueles que trazemos dentro de nós mesmos, pois teu é o poder, o reino e a glória, para todo sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.